Quero partilhar com vocês uma palavra nessa manhã. E eu, quando pensei a respeito desta palavra, e eu pensei a respeito do porvir, né? Quem vai escrever algum tema, certamente tem o seu coração envolvido naquele tema. E eu pensei nas circunstâncias que nós passamos no dia a dia, nas circunstâncias que você passa, nas lutas que você luta, né? Nas vitórias que você ganha e nas derrotas que você também tem, e eu também. E fiquei pensando, Senhor, dá uma palavra que nós possamos ter uma perspectiva diferente. E aí eu fiquei pensando, e Deus colocou no meu coração, que tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente passa na vida, tudo aquilo que a gente se empenha, a nossa caminhada, a nossa passagem, nossas idas, nossas vindas, se nós não tivermos a perspectiva do céu, a gente não consegue. Se você passa por uma luta hoje e você não tem uma perspectiva eterna do céu, do porvir, da esperança, da glória de Deus, você não consegue. Eu não consigo. Se você passa por uma perda, você não consegue entender. Você não entende a morte se não for pela perspectiva do céu. Você não entende a vida se não for pela perspectiva do céu. Então, isso tem muito significado quando eu estava lendo, porque nós somos apenas um momento aqui, um sopro ligeiro, como diz a Bíblia, não é? 70, 80, 90 anos, e aí, ou antes alguns, né? E aí o Senhor nos convoca e estamos na presença dEle. Então nessa manhã eu gostaria que você guardasse isso no seu coração, que a vida só faz sentido e só tem significado na perspectiva não de pessoas, não na perspectiva de uma boa poupança, não na perspectiva de um bom investimento, não na perspectiva de um casamento, não na perspectiva de filhos que vêm, não na perspectiva de um bom trabalho, de uma boa faculdade, não na perspectiva de falar algumas línguas, mas na perspectiva do céu. Aí a sua vida faz todo sentido e todo significado. Amém? Eu coloquei aí qual é a essência do céu, né? Tem algumas coisas que são essenciais para a vida da gente. Tem algumas coisas que são importantes, que você muitas vezes percebe em características de pessoas que vão fazer parte da sua equipe, ou quando você vai procurar um trabalho, ou quando você vê uma porta de emprego, ou quando você participa de uma entrevista, ou quando você entra num projeto, coisas que você vê e fala assim, olha, isso é essencial para que isso aconteça. Quando eu vou ver aqui no dicionário, o que é a essência? Aquilo que é o mais básico, é o mais central, mais importante característica de um ser ou algo. Então é a coluna da questão, é a coluna do negócio, né? É aquilo que faz com que a esquerda caia, a direita ali, mas o centro está ali firme, né? Então, saber o que é essencial nesta manhã é fundamental para que nós possamos ter uma comunicação com o céu de uma forma clara. E aí eu vejo sinônimos para a gente trazer mais alguma coisa mais próxima, assim, da palavra essência, né? Alma, âmago, coração, centro, cerne, fundamento, íntimo, miolo, medula, eixo, estrutura, base, bojo. Eu estava vendo aqui miolo, né? Eu adoro pão, né? Agora um pouco menos, né? Que o médico disse para recuar. Então, a essência do pão para mim é o miolo. Não tem jeito, eu adoro, minha esposa, meus filhos, eles comem o pão, e aí eu só vejo a primeira oportunidade, porque o miolo sobra, né? E eu não tenho dúvida, eu vou lá e o miolo é meu, né? Vai lá, a irmã já gostar, é isso aí, né? Pão sem miolo não tem graça, meu povo, o que é isso? Não dá. Perfume tem a sua essência também, é de gosto, né? Mas a gente percebe, né? Alguns gostam mais forte, outros mais amadeirado. Então, participar de uma vaga de trabalho, você tem que ter a competência para poder entrar naquela vaga, para poder ser aceito naquela vaga, senão não adianta, não é para você. Outro dia eu estava vendo aqui no Chuai, teve uma festa aqui, o pessoal, tipo uma festa fantasia, né, bem, alguma coisa assim. E qual que era essencial para participar daquela festa? Que você viesse fantasiado do tema, né, que foi designado. Então as pessoas vieram, e então é assim, você
Tem questões essenciais para você participar de um projeto. Tem questões essenciais na sua vida que você precisa considerar. Quando você trabalha com a área financeira, por exemplo, é importante que você conheça planilhas, né, que você goste de números, porque senão você não consegue, não vai caminhar. Se você é um engenheiro, você também precisa entender de cálculos, matemática, e assim vai. Então, nessa manhã eu quero falar um pouco a respeito do que é essencial para a nossa comunicação com o céu. E eu espero que você, nesta manhã, saia desafiado, saia abençoado, saia motivado, saia com o coração tomado por uma palavra. É essencial que eu tenha isto, que eu tenha isso, que eu tenha isso, para que a minha comunicação com Deus seja precisa. Eu quero falar em Atos 10, você está comigo aqui, amém? Glória a Deus. Atos 10 fala a respeito da história de Cornélio, um centurião da guarda romana, comandava lá uma quantidade de 100 soldados, e ele era um homem que tinha algumas características. Você vai em Atos 10, você vê que fala da vida de Cornélio, fala como é que o Senhor falou com ele, fala de algumas coisas essenciais que ele tinha, e depois fala de algumas atitudes que Cornélio teve, apesar de não ser judeu, e aí os céus se movem de uma certa forma, e que então, em seguida, Pedro é acionado. A história de Cornélio e de Pedro, elas se misturam. E nisso eu quero transcorrer um pouquinho nesta manhã, mais até na própria história de Cornélio, que era um homem que tinha algumas premissas importantes que a gente pode aprender nesta manhã. E a gente sabe que depois, quando Pedro visita a casa de Cornélio por ordem do Espírito Santo, orientação do Espírito Santo, ambos têm as suas visões, e Pedro vai, mesmo não podendo, ele entra na casa de um não-judeu, e ele fala sobre Jesus, fala sobre o reino de Deus, fala sobre a ressurreição, fala sobre a morte, e assim vai, e aquelas pessoas no meio daquela palavra, no meio daquele momento, Pedro não tinha nem terminado, o Espírito Santo vem sobre a vida daquelas pessoas que estavam na casa, e todos foram tomados, e aí Pedro entendeu a visão que ele também teve. Não foi só Cornélio que teve uma visão, mas Pedro também teve uma visão, né? E dentro dessa visão Deus falava para ele assim, olha, descia um lençol do céu com vários animais naquele lençol, répteis, quadrúpedes, né? E a voz dizia para Pedro, vai, mata e come. Pedro fala assim, não, de forma alguma, Senhor, não vou colocar nada impuro na minha boca, né? E aí a voz diz para ele assim, olha, não faça impuro aquilo que eu fiz puro. Então Pedro entendeu. Aí ele entendeu que o Evangelho, a palavra deveria ser enviada a todas as pessoas, judeus, não judeus. Foi aí que ele entendeu e vai à casa de Cornélio. Então a nossa história, ela transita um pouco nesses minutos desta maravilhosa manhã ensolarada de domingo, por aí. Atos 10, verso 1 e 2. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. O que ele era? O que a Bíblia diz que ele tinha ali? Que ele era piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. E aí o que é que esse homem tinha de essencial que chamou a atenção dos céus? Porque a gente vai perceber que os céus se movimentaram em relação à vida dele. Ah, mas ele não era judeu, mas ele não estava lá quando Jesus ascendeu, quando Jesus retornou, ele não estava com... Não, é verdade, mas tinha alguma coisa que Cornélio tinha, e que eu posso aprender nessa manhã com isso, que eu preciso ter, para que a minha conexão com o céu seja real, seja verdadeira. Você deve estar aí muitas vezes pensando, Senhor, eu quero estar junto contigo, eu quero falar com o Senhor, eu quero ter a minha vida devocional, eu quero ir à tua casa, eu faço isso, e às vezes no âmago, na sua alma, você, Senhor, eu preciso entender a essência dessa conexão com o Senhor, entender a essência real. E aí a Bíblia nos dá algumas orientações, ela nos dá alguns caminhos que esse homem tinha, o que chamou a atenção, a ponto dos céus enviarem um anjo para falar com ele. Simplesmente que ele falava a mesma língua. E qual é a língua que eu falo, que facilita a minha comunicação, né? Muitas vezes você está numa vida que não tem uma comunicação clara com
com a presença de Deus. Às vezes não falam a mesma linguagem, às vezes não é consoante, não tem ressonância, e a gente vai batendo cabeça. A gente bate cabeça porque a gente quer ir para a direita e Deus fala, não, vem mais para cá. Vem cá, lado esquerdo aqui. Não, eu quero ir em frente e Deus fala, não, agora você para. Não, eu quero ter essa atitude, eu quero fazer pela minha força, pelo meu braço, é a minha competência. E Deus fala, não, não é você que vai fazer, sou eu que vou fazer. O momento é meu, a hora é minha. Mas você é uma pessoa muito proativa, você é uma pessoa muito voluntariosa, e você entende que você deve, e aí as comunicações elas ficam interrompidas. E você não consegue entender o porquê que as coisas às vezes não acontecem, porque a resposta não vem, porque o anjo não vem bater na porta para falar. E o texto com Cornélio ele é muito claro nesse aspecto, que ele falava uma língua fácil de entender, porque a língua que ele falava era a sua vida, e eu quero motivar você para que a sua vida seja o quê? Uma das características que Cornélio tinha era uma vida piedosa. Ele era um homem piedoso, então saber ser piedoso é facilmente uma comunicação com o céu. Essa é uma moeda do céu, essa é um elemento para que eu consiga, diante de Deus, desfrutar os meus melhores dias, os meus melhores momentos, diante de Deus, desfrutar da sua vontade. E isso é uma característica que independe se você é muito novo, se você é muito mais velho, se você é sênior, se você é um estagiário, se você está no meio da caminhada, independente aonde você atua, em que esfera da sociedade você está, se você é empreendedor, se você é autônomo, se você é um advogado, se você é um psicólogo, a Bíblia diz que ele era um homem piedoso. E essa foi uma das coisas que chamou a atenção dos céus para que o anjo viesse. Uma pessoa piedosa é aquela que se compadece do sofrimento alheio. Eu fui ver a palavra, a gente foi estudar, mas eu vi uma definição aqui, uma pessoa que se compadece do sofrimento alheio, que vive de maneira santa, pura e devota a Deus. Alguém que sente misericórdia movido por compaixão. Então eu já aprendo que Deus, Ele tem proximidade com pessoas que têm essa característica. E às vezes você diz assim, mas eu já sou meio brutão aqui, eu já não consigo ter, o meu negócio é mais, uma vida mais religiosa, uma vida mais dominical, eu não consigo. Então é hora de você entender a sua vida, de você colocar diante do Senhor, e entender que, olha, é muito importante, porque esse é um valor que Atos 10, 1 e 2 fala a respeito de um homem que não viu Jesus, que não era judeu, que estava fora da colônia, que não tinha nada a ver com o processo, né? Não tinha nada a ver com o processo, mas os céus se abriram para falar com ele. Por quê? Porque não era a placa, não era o local, não era o valor, não era a igreja como placa, como organização, mas era a atitude do seu coração. Muitas vezes você vê pessoas que não são da igreja, você olha e fala assim, nossa, mas essa pessoa é uma bênção. Às vezes ele nunca pisou na igreja, você fala assim, nossa, mas isso é um cristão, tem valores, porque não depende disso, depende de uma atitude. E a primeira atitude que a Bíblia fala a respeito é sobre piedade. Em Zacarias 7, 8 a 10, não tem, Tchucão, porque eu peguei depois. Eu quero ler para vocês. E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Olha o que é que Deus pensa, a despeito de muitos textos que falam a respeito de piedade, de misericórdia, de bondade. Assim diz o Senhor dos Exércitos, administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros, não oprimam a viúva e o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado, nem tramem maldades uns contra os outros. Então, eu entendo que piedade, ser piedoso, ter um coração misericordioso, um coração dado, é importantíssimo. Porque a minha perspectiva do céu diz que eu passo um tempo aqui, mas eu vou morar eternamente com Deus. Mas nesse tempo que eu estou aqui, eu quero viver bem com Deus. Eu quero ver uma vida de serviço, uma vida de oferta, uma vida de entrega. E quando eu não entendo a piedade, eu vivo uma vida de não oferta, de não entrega. Eu vivo uma vida comigo, eu vivo uma vida para os meus. Eu costumo dizer que você vai para o céu, mas vai infeliz, né?
Por quê? Porque a sua vida aqui poderia ser de serviço, poderia ser de entrega, poderia ser de abrir. Mas eu só consigo fazer isso quando eu entendo que eu posso considerar o outro superior a mim mesmo, como o apóstolo Paulo fala, cada um considere o outro superior a si mesmo. Eu só entendo se eu colocar todas as questões sobre a perspectiva do que é eterno, porque senão eu vivo uma vida baseada no agora, no momentâneo e no fim, o que para nós cristãos não é assim. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar com você. Um outro ponto é que a Bíblia fala que Cornélio, ele conduzia a sua família. Ele era provavelmente o pai da família, seus filhos, esposa. E eu lembro que na época do quartel, não sei quantos vocês viram aqui, muitos dos homens não eram alistados, não eram recepcionados pelo exército, porque eles eram arrimo de família, porque eram sustento da família. Porque era aquele que o exército entendia que não, se eu tirar esse camarada do contexto da casa dele, vai ficar ruim, porque ele trabalha, porque ele é um filho único, ou ele é o filho mais velho, e vários eram dispensados assim. E um arrimo é um muro de arrimo, é um muro de sustentação, é um muro que segura, é um muro que não deixa que a barragem venha, não deixa que a água passe, não deixa, ele segura tudo, ele sustenta tudo, né? Se você tem um terreno, é um terreno desnivelado, e tem um outro terreno do seu vizinho em cima, aí você faz um muro de arrimo ali. Um muro de arrimo é caro, um muro de arrimo ele tem detalhes, ele tem concreto, ele tem arame no meio, ele tem um monte de coisa que eu não sei, quem é engenheiro sabe aí, mas eu vi uma vez um muro de arrimo com o meu cunhado, quando eu fui num terreno dele, aqui na Zona Oeste, e aí eu vi um muro enorme, grosso, para que aquela terra não invadisse. E o que eu queria ressaltar é que muitos de nós, você que está aqui comigo, pode ser um arrimo da sua casa, assim como Cornélio era. Você pode ser um arrimo na questão financeira, as pessoas dependem de você. As pessoas não vão para a direita nem para a esquerda se você não der o ok. As pessoas não vão para frente, não vão para trás, elas até caminham, mas se você não sinalizar, se você não apontar, as pessoas não andam. Você é um muro de sustentação da família, da relação, é um muro de sustentação da sua casa, é a essência da casa, é a voz que ninguém faz nada se não for ouvida. E eu quero dizer a você, para que arrimo, eu estava pensando ontem, essa semana, talvez uma palavra específica para alguém aqui nesta manhã, você que nos vê, nos assiste pela internet, você que está aí na sua casa, está aí no seu local de trabalho, nos ouvindo. Às vezes você precisa, mesmo sendo arrimo, dar lugar para que Deus possa fazer a obra. Você precisa abrir espaço para que Deus possa executar o que Ele tem que executar. Muitas vezes, emocionalmente, a situação já tomou conta de você de uma forma que você é uma pessoa insubstituível. Você está se acabando, mas você se olha e toma um lugar que não é seu. Você se olha e toma um lugar financeiro, emocional, presencial, que Deus pode estar falando assim para você: olha, acho que é hora de você sair um pouquinho e deixar que eu faça. E deixar que eu possa executar. Isso é uma forma de piedade, isso é uma forma de misericórdia, a ponto de você não fazer nada, para que Deus possa tomar o comando. Para que Deus possa tomar o comando da situação, da vida, e possa abençoar as pessoas que estão com você, e possa fazer com que as pessoas, pela piedade e misericórdia que estão com você, possam crescer também, possam amadurecer e possam caminhar, porque senão o coração não aguenta, né? Quantas pessoas que a gente às vezes conversa e levam a casa nas costas, né? Levam a estrutura da casa financeira e emocional e se acabam e têm dificuldade e partilham, mas não conseguem às vezes abrir e entender que não, nessa hora eu não vou fazer, porque essa hora é Deus que vai operar, essa hora é Deus que vai colocar a mão. Então esse é um outro ponto que eu quero falar. Tem uma outra situação que está em Marcos 1, 35 a 37. Esse homem, esse elemento do céu, essa comunicação com o céu, essa essência do céu, um outro ponto qual é? É uma vida de oração. É uma vida de oração. E quando eu falo vida de oração, eu lembro de Marcos 1, 35 a 37, um outro texto que eu peguei, e vocês conhecem esse texto. Ele diz assim,
Marcos 1, 35 a 37. De madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu de casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus amigos saíram para procurá-lo. Então, quando o acharam, informaram: todos estão te procurando. Um homem que entende, que percebe que qual é a essência do céu. A essência do céu é uma vida de oração. É uma vida que eu preciso me separar algumas vezes para que Deus fale comigo. Qual é a essência do céu? A essência do céu é um lugar, aqui como a Bíblia diz, que Jesus procurou um lugar deserto e escuro. E eu até entendo que, diante das suas circunstâncias, muitas vezes, do que você está passando, um lugar deserto e escuro, ele pode ser altamente assustador. Ele pode ser altamente assustador. Porque no escuridão, não sei se alguns lidam bem. E no deserto, então, fica muito complicado. Você não tem onde pegar, você não tem onde ir, você não tem perspectiva. E foi para aquele lugar que Jesus foi. Um lugar deserto e assustador. Mas foi naquele lugar que Jesus foi encontrar com o Pai. Às vezes você está cercado de pessoas, você está cercado e por uma questão de segurança, por uma questão de afetividade, por uma questão de comodidade, por qualquer outra questão, você prefere ficar ali. Você prefere ficar envolvido nas suas decisões, você partilha, você ouve pessoas falando sobre a sua vida, sobre a sua história, dando opiniões, falando o que você precisa fazer, falando o que você precisa falar, até te ajudando de uma forma, às vezes financeiramente, às vezes emocionalmente. Mas o que Jesus faz aqui? Ele vai para um lugar deserto e escuro. Porque eu entendo que Deus quer falar conosco a sós. Deus quer falar conosco no lugar separado. E ainda que seja o mais assustador, o mais terrível, Ele quer encontrar conosco sozinho. Sozinho. Deus quer encontrar com você nessa manhã maravilhosa de domingo, sozinho. Deus quer falar com você coisas do seu coração, da sua alma, só com você. Porque quando você está em meio a pessoas, em meio a turbulência, em meio a barulho, as coisas podem se perder. A essência da coisa perde. Eu não sei, às vezes, como é que vocês são trabalhando em casa, assim, no home office ali. Eu perco a concentração. Se tiver passa o cachorro para lá, passa para cá, eu já... não, eu preciso estar mais concentrado, eu preciso de silêncio, senão eu não consigo, né? Senão eu não consigo desenvolver, eu não consigo fazer. Às vezes para mim é muito importante isso. E aqui, muitas vezes, nós estamos numa realidade, você está numa realidade, que você já está acostumado, está acomodado. Só que Deus não consegue trabalhar com você porque você não sai dali. Você não sai dali. E às vezes você tem medo de sair. Porque Deus quer falar com você coisas que você sabe, você mesmo sabe, que precisam ser trabalhadas e precisam ser tratadas. Coisas do dia a dia, coisas da rotina. Jesus estava numa casa com seus discípulos, seus apóstolos, e Ele decide sair para orar. Ele decide ir para um lugar deserto para orar. E aí assim, né? E as pessoas vão atrás. Sabe quando você dá um tempinho, que você quer um tempo só na sua casa e fala assim, não, quero ficar tranquilo. Aí as pessoas vão atrás de você, e você, não, quero dar um tempinho. Nossa, mas como você é mal educado. Nossa, mas como você é antissocial. Nossa, mas como você é aquilo. E você só quer um tempo. Você só quer um tempo. Só que a Bíblia nos orienta que Deus quer um tempo com você. Deus quer um tempo com a sua vida. Deus quer um tempo com a sua história. E muitas vezes isso precisa acontecer. E Ele quer encontrar com você sozinho. Uma outra questão, a essência do céu, é um homem de meditação. É um homem que medita, que lê a palavra, que traz a palavra novamente, que rumina a palavra, né? Traz novamente, reflete e lê e fala. Olha o Salmo 63, versos 6 a 8. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das suas asas. A minha alma pega-se a ti. A tua mão direita me sustém. A tua mão direita me sustém, porque és minha ajuda, e canto de alegria à sombra das tuas asas. O que eu vejo o salmista falando assim, é um homem que busca significado. Muitos de nós aqui nessa correria do dia a dia, em pandemia, então, certamente trazem no coração
O seu propósito, qual o propósito da sua vida? Qual o significado da sua vida? Qual o significado? Onde quer chegar? Se você faz essa leitura e não tem a perspectiva do céu, aí é uma crise mesmo. É uma crise, aí você não vê perspectiva nenhuma. Você não vê, porque a pessoa que você confiava, você não confia mais. Porque o trabalho que você segurava, ele já não é mais tão firme como você imaginava. Porque a sua função naquele lugar onde era visto por todos uma função muito importante, já não é mais, porque já entrou um outro, porque a fila andou, porque você já ficou mais velho, porque o outro mais novo já entrou, e assim vai. Então, busque significado todos os dias em Deus. Busque significado na meditação da palavra, amém? Busque significado, você vai precisar buscar um sentido de vida, e sentido de vida você só encontra nele, significado você só encontra nele. O Salmo 63, 6-8, é um outro item também que fala sobre depender do Espírito Santo. O que é depender do Espírito Santo? Que é outro ponto essencial para a comunicação, que Cornélio tinha. Depender do Espírito Santo. É uma pessoa que não tem lastro, ele não tem conta bancária, ele não tem saldo, ele não tem. É uma pessoa que tem a sua dependência total e exclusiva de outro. Eu não sei se você gosta de depender de alguém. Os tempos são modernos, as pessoas estão autônomas, as pessoas estão independentes. Deus muitas vezes faz parte apenas de uma galeria de amigos desta pessoa, em que eu dependo daquele, mas desse eu não dependo. Aquele eu dependo, mas desse aqui eu me aproximo um pouco mais. E Deus faz parte desta galeria de pessoas, da nossa galeria de pessoas, em que nós esquecemos de colocá-lo num outro local. Nós esquecemos de dar o nosso coração totalmente a Ele. Nós esquecemos de dizer a Ele: você comanda a minha vida, Senhor. Você é o sentido da minha vida. Você é o começo, é o meio, é o fim. Você é a essência da minha caminhada. Você é o fôlego que me faz levantar de manhã. Você é o fôlego, é a minha força física. Você é a minha alegria, você é o meu dia. Você é o meu respaldo, você é o meu âmago, você é o meu cerne, você é a minha lágrima. É você que me sustenta. Então eu esqueço de colocar Deus e tirar Ele de um lugar comum, onde muitos de nós colocamos, e trazê-lo para o lugar que é dele. Ele é Senhor, Ele reina. E isso cabe a você, isso cabe a mim, dar a Deus o lugar certo, porque senão Ele não conseguirá reinar na sua vida, Ele não conseguirá fazer. E a meditação é isso, é um homem depender do Espírito Santo, depender exclusivamente do Espírito Santo. Às vezes você está na sua caminhada cristã, mas você olha para a sua conta bancária, tem alguma coisa lá, então está tudo bem. Aí quando não tem, a coisa começa a apertar mais. E aí quando falta o trabalho, aperta um pouco mais. Quando falta o casamento, a coisa aperta muito mais. Quando alguém é nos retirado da vida, um pai, um filho, uma esposa, nos falta muito mais. Porque a sua dependência e a sua visão tem que ser sobre a perspectiva do céu, sobre a perspectiva eterna. Senão você não aguenta. Você não vai suportar, serão dias de pranto, dias de choro, dias de amargura. Então nessa manhã Deus está dizendo assim a você: dependa de mim, medite em mim, fale comigo, tenha conexão com o céu, seja piedoso, seja misericordioso, e eu vou levantar você, eu vou caminhar com você, eu vou estruturar você, eu vou tomar a sua mão no momento do acidente, no momento da derrapada, no momento em que o carro bate, eu vou segurar a sua mão. Eu vou segurar a sua mão quando os paramédicos disserem assim: olha, já não tem mais pulso, não tem mais respiração. Quando as pessoas olham e falam assim: olha, parece que não tem mais a saída, não tem mais situação. O Senhor diz assim para você: eu vou segurar a sua mão nesse momento. Eu entro no hospital, eu entro no carro, eu entro no seu quarto, no quarto da sua casa, eu entro na sua sala pela madrugada, eu invado a sua casa pela madrugada. Se você me invocar, eu vou segurar a sua mão naquele momento. Porque você é igreja, porque você é filho, porque você é amado. Tem um escritor que Cristor é Cristo com escritor, mas é um escritor que fala algumas coisas muito interessantes aqui. É um pastor que morreu em 63, chama Aiden Tozer.
E eu vou ler aqui um texto que ele coloca, mas eu fico pensando por que a gente tem às vezes dificuldade para desapegar, né? Por que a gente vem no domingo, nós somos ótimos alunos e péssimos professores? Porque a gente vem no domingo, a gente aprende, mas a gente não consegue praticar lá fora. E uma forma de você praticar e aprender é quando você ensina. É quando você executa, quando você faz, quando você perde o medo e quando você vai e ensina a palavra que você aprendeu. Você aplica na sua vida e você consegue evangelizar alguém, você consegue vir às quartas-feiras, você consegue fazer algo prático, você consegue fazer algo prático, você consegue executar algo. E não adianta você fugir para lá e para cá, com todos os cursos que nós tenhamos, com todas as faculdades, com todas as línguas que falamos, tem um ponto fundamental: você foi feito para servir. Você foi feito para servir. Você foi feito essencialmente para servir. Se você tomar um caminho contrário, isso é infelicidade. Isso é infelicidade. Às vezes eu penso que nós estamos tão acostumados para um mundo que é tão passageiro. Muito acostumados com o mundo para quem é passageiro. E a gente não consegue desapegar. A gente se acostuma com esse mundo aqui. E na verdade nós somos passageiros. A gente tem 18, 19 anos e acha que nada vai acontecer, a vida é muito longa, depois passa rápido, né? 25, 30, depois 40, 45. Né, Fernando? E vamos caminhando, né? 50, 55. Tozer fala assim: o cristão logo aprende que se quiser alcançar vitória como um filho do céu entre os homens da terra, não seguirá os padrões adotados pela humanidade, mas o oposto. Para salvar-se corre perigo. Perde a vida a fim de ganhá-la, e existe a possibilidade de perdê-la se tentar conservá-la. Ele desce para subir. Se se recusa a descer é porque está embaixo, mas quando começa a descer está subindo. É mais forte quando está mais fraco. É mais fraco quando se sente forte. Ele tem mais quanto mais dá, e tem menos quando possui mais. Sobre dificuldade de desapegar, o Tozer também fala assim: os homens pensam no mundo não como um campo de batalha, e sim um parque de diversões. Não é uma terra estranha para nós, e sim o nosso lar. Nós não nos preparamos para viver, nós já estamos vivendo. Então, achei interessante quando ele fala: nós não nos preparamos para viver, nós já estamos vivendo. Isso é o perigo. Sua vida e sua caminhada não são aqui. Aqui a gente precisa trabalhar, precisa servir, precisa oferecer a Ele, até o último suspiro, até o último momento. O que é que a Bíblia diz sobre isso? Não se turbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. João 14, 1-3. Em Apocalipse 21, 3, 4 diz assim: ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá. Com os homens com os quais ele viverá. Eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Desapegue-se dessa vida. Desapegue-se dessa vida. Eu não sei se é o momento, cada um fala a respeito do momento que vai passando, né? E no meu coração veio alguma coisa nesse sentido. Deus, o que é essencial? Qual é que é a essência do céu para chegar? Qual que é a essência que eu vou praticar? Porque o Pai Nosso diz assim: na terra como no céu. Será assim na terra como é no céu. Então qual é a essência, Senhor? Aí Deus fala a respeito disso, no texto de Atos 10. Eu lembro que o Dr. Russell Shedd, antes de partir, ele foi acometido de um câncer, e um homem querido na comunidade, uma sumidade, e ele dizia assim, uma das palavras que eu estava lendo numa defesa de tese, a qual o aluno colocou o Dr. Russell Shedd como defesa: eu nunca tinha sofrido esse sofrimento, câncer, até esses últimos meses. Realmente é uma experiência muito boa, porque a gente sente-se desmamado do mundo. Cristo sofreu no nosso lugar, para que a gente pudesse desfrutar a grandeza do seu amor. O sofrimento deste mundo é muito pouco, em comparação com aquela alegria que nós sentiremos
na presença de Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Jesus, sempre glória a Jesus. Um outro item que eu quero falar para vocês é a respeito da generosidade, que ele também era generoso. Cornélio era generoso e também isso é uma essência, é essencial. E aí quando ele era generoso com os pobres, com as pessoas, ele ajudava financeiramente, não se esquecia. Em Provérbios 11:24 fala, aquele que retém mais do que é justo, lhe será por pura perda. Eu vejo uma parte do culto, o pastor Maurício falando a respeito de ofertar e dar. Mas isso tem mais a ver com obediência, de você entender que esse é o propósito, para que as coisas aconteçam, caminhem. É mais por obediência do que o valor do que eu vou dar. Então, nessa manhã, que você também tenha essa essência, esse ponto, sobre a generosidade, que é uma outra essência do céu. Essas qualidades que Deus olhou em Cornélio, fez todo sentido. E a pergunta é, o que Deus olha em nós que faz sentido? O que Deus olha em você? Feche seus olhos agora, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que agora, nesse momento, o Espírito Santo possa falar conosco a respeito do que o Senhor vê em nós, que fala com o céu. Qual é a essência que o Senhor vê em nós, que fala com o céu? E eu te pergunto, Senhor, há alguma essência disso no meu coração, na minha vida, Senhor? Fala comigo, fala com os teus filhos. Não há nada que fale contigo, Senhor, não há nada que fale no céu. Então nesta manhã eu te peço, Espírito Santo, faz uma obra no meu coração. E eu também quero tomar uma atitude, Senhor, para que eu possa buscar a Tua presença, aprender e colocar em prática o que a Tua palavra diz. Em nome de Jesus, amém. Abra seus olhos. Então, o que Deus olha em você que faz sentido, o que Deus olha em nós que faz eco no céu? Você precisa responder isso para você mesmo. Porque se não faz nada, não há piedade, não faz sentido, misericórdia não faz sentido, temor não faz sentido, dependência do Espírito Santo não faz sentido, então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Você precisa rapidamente. O que faz sentido para mim, pastor? É vir de domingo no culto. O que faz sentido para mim, pastor? É vir deixar a oferta. No final do ano eu ajudo lá uma ONG. O que faz sentido para mim, pastor, tem mais que Deus quer tratar no seu coração. Tem mais que Deus quer fazer na sua vida. Verso 3, 4 e 5. Diz assim. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, o anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. E este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Para a memória diante de Deus. Pode passar o 5º, por favor. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. O que eu aprendo? Que Deus chama de forma íntima aqueles que intimamente o buscam. Deus trata e chama de forma íntima aqueles que intimamente o buscam. É a sua oportunidade nessa manhã. Se você não fez, se você não tem o hábito, a excelência é um hábito que praticado continuamente você chega lá, mas continuamente. Então, se você não tem esse hábito nessa manhã, você poderá tê-lo, poderá fazê-lo. Buscar a Deus de forma íntima, buscar a Deus independente de outro. E Deus trata de forma íntima aqueles que intimamente o buscam. E trata pelo nome, porque Deus é muito detalhista. Ele chama Cornélio, depois ele fala com Pedro, depois ele fala para Cornélio: olha, as tuas orações, as tuas esmolas, a tua misericórdia, tudo isso chegou diante de Deus. E aí eu venho para você por causa disso. Aí ele fala para Cornélio: olha, vai na casa de Simão, o curtidor, lá vai ter um outro Simão por sobrenome Pedro. Então não acho que a sua vida tem detalhes que vão passar batido, que vão passar em branco, que vão passar sem ninguém ver, que vão passar incólumes. Não.
Deus está cuidando de cada detalhe, de cada circunstância da sua caminhada, de cada coisa que está acontecendo, porque Ele é um Deus muito rico em detalhes, Ele atua nos detalhes. Às vezes você vê uma multidão aqui de domingo, de manhã ou à noite e tal, mas Deus está cuidando e olhando para você de uma forma muito especial e muito única. Você precisa sair dessa manhã crendo e acreditando, porque a palavra de Deus diz isso. Uma outra coisa que eu quero ressaltar é que não tem mais nada de informação. Agora, pois, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Talvez se fosse eu ali, talvez você, mas Senhor, e aí? E depois que eu chegar lá em Jope, o que eu faço? Não, chama Pedro, tá, e depois? O que Pedro vai fazer? E aí Deus fala assim, você faz exatamente isso que eu estou te falando. Porque para Pedro ele fez a mesma coisa, deu uma visão para Pedro e falou, você faz exatamente isso que eu estou falando. E às vezes você é a pessoa que quer ver o fim, que quer ver o depois. Eu tenho o hábito, normalmente, dos filmes que eu assisto 1, 2, 3 vezes, e quando eu vou assistir um filme eu gosto de assistir o mesmo, e gosto de assistir de novo, até a ponto de eu falar exatamente a fala do... Os meus filhos estão em casa comigo e está falando lá, eu falo. Pô. E eu sou o rei do spoiler. A minha filha fala assim, não vai dar spoiler, hein, pai? Outro dia ela falou, pai, quer que eu conte o final do filme? Eu, com certeza, pode contar que eu adoro. Mas você não vai, não, sem emoção. Só que chega um ponto, essa é a minha estrutura, sem emoção, sem surpresas. Ansioso, né? Não... ansioso você falar assim para ele, olha, preciso ter uma reunião com você urgente, cara. Já fala agora, não precisa ser depois, fala já. Só que Deus está dizendo assim nessa manhã, a visão que eu estou te dando é até aqui, e o teu coração daqui, Senhor, mas e depois? O depois cuido eu. E aí, meu irmão, aí é uma decisão de confiança, é uma decisão de confiança. Porque ele não falou mais nada para Cornélio. E Cornélio simplesmente falou, eu aceito, é isso mesmo. Envia homens até Jope e você vai encontrar um cara assim, assim, na casa de um assim, assim, e é isso. E aí talvez você e eu, mas tá, e aí, o que vai acontecer? Esses homens vão falar o quê? Vão fazer o quê? E depois ele vai chegar aqui, e depois... Ele não sabia de mais nada. Cornélio não sabia de mais nada, mas a conexão com Deus era tão grande, apesar de não ser judeu, era tão imensa, tão incrível, que ele apenas confiou. Você pode confiar nessa manhã? Deus está dizendo e está mostrando só uma parte para você. É só uma parte. E não queira saber o resto. Às vezes você e eu estragamos. Não queira saber. Não queira. Porque às vezes eu e você estragamos o plano. Não queira. É só até aqui, é só até aqui. Eu tenho que me segurar? Não, você tem que se entregar. Eu tenho que me entregar. Não tem mais informação, é só isso. O verso 7. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço. Pode ir para o 8, por favor. E havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. Cornélio contou tudo para aqueles homens, já caminhando aqui para concluir. Ele contou tudo para aqueles homens. Às vezes a sua visão de mundo é não falar, é discreta. E é importante que você fale. Mas não é meu estilo, é importante que você vá. É importante que você avance. É importante que você provoque, é importante que você comunique. Porque tem coisas que vão acontecer só a partir de você. Tem coisas que vão acontecer no reino de Deus só a partir de você. Porque foi só a partir de Pedro ter subido e ter um momento com Deus, foi só a partir de Cornélio ter um momento com Deus que os céus foram provocados. Então você olha para a sua caminhada, olha para a sua vida, o que eu faço? Provoque o céu. Como? Tenha uma vida piedosa, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de entrega. Provoque a Deus. Saiba que você precisa partilhar o que está no seu coração. Você precisa partilhar o que Deus está dizendo, o que Deus está contando. Você serve, você é do Senhor. Quantos têm uma aliança aí no dedo? Né? Não é verdade? Isso é um metal, para a gente encerrar. E a Bíblia diz em Apocalipse 3,18,
quando o anjo fala a carta de Laodiceia, a igreja de Laodiceia, ele fala assim: eu aconselho que você compre de mim ouro refinado. A aliança que você tem no dedo, ela não é composta só de ouro. Ela é composta de níquel, de prata, de outros metais. Não preciosos, não tão bons, impuros. Mas ela deixa a aliança dura assim. E talvez a sua caminhada, a sua história, passando por vida, passando por piedade, você olha assim, e você fala assim: mas eu estou numa fase que, não Deus, eu não, agora não. E Deus fala: não, é agora, é agora. Mas Deus, eu estou numa situação, eu estou ali entrando num deserto, estou entrando num quarto escuro, num lugar escuro para orar, mas então é agora que eu vou usar a sua vida, é agora que eu vou falar com você. E quando você quer tirar, e eu associo muitas vezes a esse metal que está no seu dedo aí, a nossa vida, que com a passada do tempo vai ficando dura, vai ficando mais enrijecida, a gente vai ficando mais impermeável, as coisas não entram mais. E só tem uma forma de você poder ser trabalhado. E o metal que está no seu dedo, e a sua vida, se tornar novamente um ouro refinado, que é o que Jesus fala para a igreja de Laodiceia: eu aconselho que compre de mim ouro refinado. É que você passe pela fornalha, porque essa aliança no seu dedo só vai poder ter a prata, o níquel retirado, se ela passar por uma fornalha de pelo menos 1064 graus, que é quando tem um ponto de fusão do ouro. E é bem quente, meus irmãos, é bem quente. É bem quente. Talvez você esteja passando por isso hoje, talvez você esteja passando por essa situação, você que me ouve aqui, você que me ouve pela internet. Talvez você esteja nessa situação: pastor, eu estou numa caminhada que está duro, e eu me tornei duro, porque a vida continua, mas eu me tornei mais impermeável, e estou numa fornalha. Então é aí que Deus vai cuidar de você, é aí que Deus vai tratar de você, mas vai arder, vai ser quente, eu já te preparo, mas Ele sempre estará com você, sempre estará ao seu lado. E vai chegar um ponto da sua vida que você vai falar: eu não aguento mais, mas aquele ponto de fusão vai acontecer, e o ouro refinado vai surgir novamente, e o metal impuro vai embora, e aquilo que atrapalha, aquilo que desassocia, aquilo que te deixa distante de Deus, vai ser separado, e vai sobrar só o genuíno. Mas é importante que você resista a esse deserto, e que você passe por ele. Eu quero que você feche seus olhos, no nome de Jesus. Feche os seus olhos. Eu não sei se há alguém aqui nessa noite que entra pela primeira vez. Feche seus olhos, esse é um momento espiritual importante da igreja e da ação do Espírito Santo. Se você entra aqui nessa noite, nessa manhã, e diz assim: eu preciso desse Senhor, eu preciso desse Salvador, eu preciso de Jesus. Se você não tem a Jesus como Senhor da sua vida, se Ele não é o seu condutor, não é o seu libertador, é o seu Senhor, se Ele não é isso, se não é, e você gostaria: eu quero ter essa caminhada com Jesus, eu quero ter essa aproximação com Jesus, eu quero entregar a minha vida para Jesus, diante de tudo isso que foi falado. Se você for essa pessoa, eu quero que você levante a mão, no nome do Senhor. Se houver alguém aqui, das pessoas que estão, que nunca fizeram essa oração, nunca receberam o Senhor Jesus como seu Salvador, é uma oportunidade para que você o faça agora. Glória a Deus. Amém. Não há ninguém, graças a Deus, todos do Senhor. Um outro desafio que eu quero fazer à igreja agora, para encerrarmos, eu estou encerrando já pela terceira vez, né, Mateus? Antes de encerrarmos, é que se você entendeu que essa palavra foi para você, que é uma palavra que você entende que a essência do céu é alguma coisa que você precisa buscar, que a essência do céu é alguma coisa que você ouviu e que você precisa trazer para a sua vida. Quando você ouviu de piedade, de misericórdia, quando você ouviu de deserto, de quarto escuro, de encontro com Deus. Se isso faz sentido para você, é isso que eu quero. Feche seus olhos, mas eu peço que você, se você é essa pessoa, que você fique em pé. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua história, quero orar pela sua caminhada, quero orar pelo seu coração, pela sua alma. Quero que você faça uma decisão assim, bem racional. Deus, é isso que eu preciso, é isso que eu quero, é isso que eu desejo, é isso que eu clamo. Então, não importa o momento, mas em algum instante, a ruptura vai acontecer no deserto.
em algum instante vai acontecer. Eu quero orar agora, em nome do Senhor. Coloque a mão no seu coração. Você que está de pé, coloque a mão no seu coração e faça aquilo que Jesus fez em Marcos 1, 35, 37. Ele foi para um lugar deserto e ele orou. Então vá para um lugar deserto agora, feche seus olhos e vá com Deus. Vá com Deus aí nesse lugar onde você está. Senhor, no nome de Jesus, eu quero, você que nos vê também pela internet, coloque a mão no seu coração e na sua casa, dobre o seu joelho aí na sua sala, você está deitado na cama, se você tem clamado ao Senhor, faça isso agora, feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Deus vai invadir a sua casa, o seu quarto, como está fazendo aqui nesta manhã. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus eu te peço, toca a vida de cada pessoa que está aqui nesta manhã maravilhosa, nesse domingo ensolarado na cidade de São Paulo, e que nós te agradecemos, que o sol da justiça raie sobre nós nessa manhã. Olha aquele que está aqui, Senhor, aquele que está aflito, aquele que está com o coração, Senhor, com duplo caminho, Senhor, precisando decidir, precisando tomar uma decisão, precisando tomar um caminho. Ó Deus, derrama tua graça de misericórdia. Ó Deus, que haja consciência da atitude, da piedade. Senhor, que haja consciência do temor no coração, Senhor. Que haja, Senhor, nesta manhã, uma presença do Espírito Santo a todos os meus irmãos queridos que estão aqui agora, que participam conosco dessa reunião, em nome de Jesus. Espírito Santo, que saiam desta manhã transformados, abençoados, tratados, Senhor. E assim, Senhor, que possa haver uma reflexão a respeito disso, uma mudança de vida a respeito disso. Possamos praticar, possamos ser professores lá fora, ensinando o que aprendemos nessa manhã, o que temos aprendido nesta casa, o que temos aprendido contigo, Senhor, o que temos aprendido na tua palavra. Em nome de Jesus, toma a mão. Aquele que está cansado nessa manhã, sustenta. Aquele que está aflito nesta manhã, sustenta. A mãe, Deus, que está com o coração em frangalhos, Deus, levanta e constrói agora. O pai, ó Deus amado, que está com o casamento, Deus amado, com problemas, com dificuldades, visita esta família, visita o casal, visita os filhos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Esse que está com a mão levantada, que está com a mão erguida, que clama por Jesus, Jesus, filho de Davi, como o cego de Jericó, tem misericórdia de mim, foi o que ele disse. E esta manhã, o que está com a mão no coração, ó Deus, com a mão na sua alma, não só sobre o seu peito, mas está com a mão na sua alma, tamanha circunstância que passa. Em nome de Jesus, nós invocamos o teu nome, para que a graça, a misericórdia, Senhor, da revelação da tua palavra, seja com os casais que estão aqui, seja com o marido que quer ser melhor, seja com a esposa que tem dobrado o seu joelho, Deus amado, seja com filhos, Deus amado, que querem encontrar a tua vontade, seja com o pai que quer ser melhor pai, Senhor, seja com a mãe, Deus amado, que quer cuidar sabiamente da sua casa, oh Senhor, com um profissional que tem a sua profissão, mas não consegue exercer. Jesus, nos dá a perspectiva do céu nessa manhã, nos dá a perspectiva do que é eterno, nos dá a perspectiva, Senhor, daquilo que vale a pena, que tem significado, que não lutemos por coisas vãs e nem olhemos para aquilo que vai ficar, Senhor. Oh Senhor, que nós tenhamos a capacidade, Deus amado, de entender, Deus, que precisamos largar aquilo que não podemos levar, Senhor, para agarrar aquilo que temos que ter. Em nome de Jesus, nesta manhã, que possamos em tudo olhar sob a perspectiva do céu. Eu oro agradecido por cada vida que está aqui, no nome maravilhoso, excelso, eterno, sublime, grandioso, supremo, oh, nome de Jesus. Amém.